Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, aos demais servidores aqui da casa, aos profissionais de imprensa. Ontem foi dado a conhecer à nação que o PIB do Brasil, pelo segundo ano seguido, teve um crescimento irrisório de 1,1%. Segundo ano seguido. O discurso do campo pró-mercado financeiro, que se alinha hoje em torno do ministro da Economia, e já vinha se alinhando no governo Temer, também no núcleo de economia do Estado, advoga que seria necessário restringir direitos para fazer o país crescer. Esse era o tema da reforma trabalhista. Tanto é que a reforma trabalhista foi alcançada não sem um gigantesco esforço de manipulação midiática. A legalização do trabalho intermitente, a alteração do regime de férias, a alteração das formas de trabalho temporário, e isso não fez o país crescer. Aumentou a rotatividade de algumas categorias, por exemplo, uma categoria importantíssima para a expansão do mercado de trabalho e emprego, que é a categoria, por exemplo, dos trabalhadores da construção civil. Ontem mesmo eu conversava com o ex-deputado Nestor Bezerra, que é coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, e ele me trazia os dados da diminuição e da altíssima rotatividade. Portanto, nós temos uma crise cíclica da economia internacional e sempre que há uma crise, o andar de cima, ele diz que é necessário tirar direitos do andar de baixo para fazer a economia voltar a crescer. Isto é um equívoco. No caso do Brasil, o Brasil tem um mercado interno Deputado que Renato, se conta, quando for possível. claro, nas centenas de milhões, nós temos 200 milhões de pessoas que estão ávidas por, obviamente, melhorar o seu padrão de vida, e isso seria absolutamente fundamental para, inclusive, gerar empregos. Nós temos um conjunto de políticas públicas que poderiam, elas próprias, ser também um grande avanço para o mercado de emprego. Imaginem se nós retomássemos o investimento público ou o investimento em políticas sociais como educação, saneamento, saúde, o número de empregos que isto iria gerar na educação básica, nas construções de obras de saneamento. Isso seria muito importante, melhoraria a qualidade de vida, os padrões de vida e o mercado de emprego. Mas o contrário foi o que foi feito. Restringiram-se os investimentos, mantiveram-se os compromissos do pagamento do endividamento público. Ano passado, R$1 trilhão foi dedicado ao pagamento dos juros da dívida, deputado Guilherme. R$1 trilhão, 40% do Orçamento Geral da União, 17% do PIB nacional. Ou seja, é uma tragédia. O mercado financeiro sangra a nação e fez o presidente e fez o ministro da Economia. É disso que se trata. A ausência de um projeto de país que seja altivo e soberano, hoje entregue ao grande mercado financeiro. E agora se apresenta a reforma da Previdência como joia da coroa, com o mesmo engodo midiático, sem contraponto, porque a mídia está completamente dominada em favor do governo na sua agenda de tungar os direitos dos trabalhadores. A questão da Previdência ela é acompanhada no Brasil nos últimos 30 anos. Você teve a reforma do Fernando Henrique, 98, a reforma do Lula, 2003, as reformas da Dilma, 2012. São reformas que elas não resolvem o nosso pacto civilizatório. Previdência trata-se de um pacto social e civilizatório. É como nós pactuamos que as gerações que trabalham podem contribuir para as gerações que já trabalharam. Se trata de pensar isso, de pensar como nós pensamos o envelhecimento da nossa população. Sem dúvida alguma, houve uma alteração da nossa tábua etária. Em 2030, 17% da população serão idosos. Por isso, nós temos que pensar
qual é o pacto que nós queremos. A Previdência Pública, ela é mantida pelas contribuições sociais e impostos, a cesta de tributos, ou seja, o conjunto da sociedade que define esta contribuição, definidas pela Constituição de 88, a contribuição dos trabalhadores, a contribuição patronal. Por que o patronato, sobretudo vinculado ao mercado financeiro, ele quer diminuir a sua própria contribuição, aumentar a contribuição dos trabalhadores e diminuir benefícios? Porque isso garante a rentabilidade no longo prazo dos seus ganhos. Como é que você vai manter R$1 trilhão, por exemplo, 40% do orçamento geral da União, sendo dedicado ao andar de cima, ao grande mercado financeiro? Você vai ter que restringir os benefícios e dos aposentados e pensionistas e ampliar a contribuição dos trabalhadores da ativa e dos trabalhadores aposentados. É esta fórmula que está engendrada. Esta reforma deste governo, um governo marcadamente antipovo, antipopular, em favor dos ricos, porque é essa a gênese de classe deste governo, é um governo contra os mais pobres e em favor dos mais ricos. Ele atinge fortemente os mais pobres, as mulheres, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, as mulheres mais pobres e, inclusive, aqueles em condição de miserabilidade. A coisa mais escandalosa, sem dúvida alguma, é a alteração das regras do benefício da prestação continuada, o BPC. O BPC, como o povo comumente chama a LOAS, e eu aqui falo não só na condição de parlamentar, mas como servidor federal desta pasta, da política social, é uma das políticas mais acertadas desde a Constituição de 88, com capacidade protetiva, solidária e distributiva. É você permitir que o mais velho, o idoso, aquele que chegou à idade de 65 anos em condição de miserabilidade, ele receba como partição da sociedade um salário mínimo para que ele não morra de fome. Qual é a proposta da reforma deste governo, repito, antipovo? É estender para 70 anos o benefício da prestação continuada de um salário mínimo e, em contrapartida, aquele que chegasse a 60 anos ganharia R$400. Ora mais, se nós precisamos, na verdade, retirar o grande número de idosos que chegarão idosos à condição de miserabilidade, eu não posso estender, portanto, a 70 anos. É uma proposta que é particularmente danosa aos professores, mas particularmente mais danosa às professoras, às trabalhadoras rurais, por exemplo. Portanto, é uma proposta que atinge frontalmente as mulheres. As mulheres mais pobres sofrerão mais com essa reforma da Previdência. Hoje você tem, por exemplo, as professoras se aposentam com uma idade, um tempo de contribuição de 25 anos, os professores com 30, sem exigência de idade mínima. A proposta iguala homens e mulheres em idade mínima de 60 anos, com tempo igual de contribuição de 30 anos. Ou seja, aquelas mulheres professoras aos milhões no Brasil inteiro que se exercitam no labor digno, responsável, absolutamente difícil de ensinar a nossa infância, adolescência e juventude, estão sendo apenadas por esse governo. Eu queria a sua reflexão. A senhora, que é professora, que está me ouvindo agora pelos canais da casa, a senhora que está aí no interior do estado do Ceará, ou aqui mesmo em Fortaleza, a senhora que é professora da educação básica, este governo está dizendo que a senhora trabalhou pouco ao longo da sua vida e que vai ter que trabalhar mais ainda. Para conseguir se aposentar. Não só isso, as trabalhadoras rurais, hoje uma idade mínima de 55 para mulheres, 60 para homens, está se propondo 60 anos de idade, como se o trabalho rural ele não fosse muito mais penoso. Nós somos uma sociedade, aqui estado do Ceará, em que nós temos trabalhadores e trabalhadoras rurais aos milhões.
esta proposta de reforma, ela é particularmente impiedosa com as mulheres e com as mulheres trabalhadoras rurais. É um governo misógino. É um governo misógino. Portanto, vejamos como, na verdade, o equilíbrio da Previdência se quer deslocar, sobretudo, às custas dos direitos dos mais pobres. Deputado Soldado Noélio, os policiais, por exemplo, que hoje, quando se aposentam, aqueles que, obviamente, entraram no regime previdenciário próprio antes do regime previdenciário complementar, tem hoje a regra geral do RGPS, 80% dos maiores salários, dispensam-se os 20% menores. Isso é importante para a média, porque quando é que você precisa de um recurso a mais? É exatamente quando você se torna idoso, você vai ter que comprar uma alimentação melhor, você tem que comprar um remédio. A regra que está sendo posta aos policiais na PEC, ela vai utilizar a nova regra do RGPS, que não é dos 80% maiores, é dos 100% da média. Isso quer dizer que vai entrar na média deste policial, inclusive os 20% menores salários na sua composição da média. Isso vai fazer despencar o seu valor de aposentadoria, no momento da vida que ele mais precisava, de recursos, depois de uma longa vida de trabalhos servidos à população. Agora eu vou provocar o conjunto desta casa, e ouço os apartes na sequência, né? Só me restam 3 minutos. Deputados, o Ceará tem 184 municípios. 173 municípios do Ceará, a arrecadação própria é menor de 2 a 3 vezes do que os benefícios sociais e previdenciários. Nós aqui conhecemos o Ceará, nós andamos o Ceará. A gente sabe que a economia do Ceará, ela depende muito dos benefícios sociais e previdenciários. Essa proposta é uma proposta ruim para os mais pobres, para os trabalhadores rurais, para servidores públicos, como, por exemplo, os servidores policiais, mas ela é ruim especialmente para o Nordeste do Brasil. Ela é especialmente ruim para o Nordeste do Brasil, porque ela atinge frontalmente as pequenas economias, mesmo que ela é insolidária, ela não gera um pacto de solidariedade entre as atuais gerações e as gerações que já estão em processo de aposentadoria, mas ela, sobretudo, ela empobrece os mais pobres, empobrece o Ceará. No mesmo dia, deputado, na mesma semana, eu pediria só um pouco da leniência de Vossa Excelência, por gentileza, deputada Aderlânia. Eu vou passar agora a ouvir os apartes e concluo. Pela ordem, o deputado Carlos, o deputado Soldado Noélio e o deputado Guilherme. Por gentileza, deputado Carlos, eu só pediria, portanto, um pouquinho da paciência de Vossa Excelência para ouvir os 3 apartes e eu concluo. Deputado Carlos, deputado Noélio e deputado Guilherme. Deputado, eu não vou acrescentar mais dados e informações. Vossa Excelência já detalhou a gravidade desse projeto e de que forma ela pode repercutir no estado do Ceará, sobretudo nas cidades de pequeno porte, que chegam a ter 2, 3 vezes mais recursos dessas, seja Bolsa Família, seja BPC, seja aposentadoria, e que permitiu que a migração para o grande centro fosse menor, e certamente vai destruir toda a economia das pequenas cidades, que ali reflete diretamente no pequeno comércio, reflete no cabeleireiro, reflete no profissional autônomo. Você desestrutura totalmente a economia, empobrecendo e piorando cada vez mais a relação e a desigualdade social no país, e refletirá futuramente nos que têm o grande poder do capital de venda, porque não vão poder vender. Isso. Então, agora, objetivamente, o que essa casa pode fazer? Propõe uma moção de repúdio a esse projeto. Obrigado. Isso, deputado Noélio, que ele falou. A economia brasileira depende do seu mercado interno. Se você empobrece os mais pobres, o mercado interno vai ter um impacto muito negativo. Deputado Soldado Noélio. Deputado Renato Roseno, parabenizar Vossa Excelência por trazer esse debate tão importante para essa casa. Já estive em Brasília 2 vezes apenas no mês de fevereiro, exatamente por conta dessa questão da Previdência. E digo com muita tranquilidade, apoiei e pedi votos para o presidente Jair Bolsonaro, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem mais importantes é a palavra
e a coerência. A força vem da coerência. Então, sou totalmente contra a esse modelo de previdência que está sendo proposto. Temos denunciado isso, temos cobrado mudanças. Fui a Brasília e percebi que a grande maioria dos deputados não é favorável, e isso é muito positivo. Sim, claro. Não há cenário de aprovação dessa previdência no modelo que está. Então, no que depender da gente, né, mesmo tendo sido um apoiador do governo, né, do Bolsonaro como candidato, nós, o que pudermos fazer para modificar esse cenário e humanizar essa proposta de previdência, nós faremos, seja para defender policiais, professores, trabalhadores rurais, para todos os cidadãos brasileiros que têm o direito a esse descanso, né, depois de uma vida de trabalho ajudando o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E, na verdade, é isso. A força vem da coerência. Eu não quero acreditar, deputado Walter, que algum deputado cearense dê algum voto numa proposta que vai empobrecer o Ceará e o Nordeste brasileiro. Porque essa previdência tem esse impacto. Deputado Guilherme, depois deputado Walter. Deputado Renato, eu quero me somar à sua fala, dizer que essa casa precisa estar nesse debate de forma muito forte. Nós temos, sim, a condição de cobrar dos nossos 22 deputados federais, dos nossos 3 senadores, que eles possam fazer coro junto conosco para que essa proposta criminosa não possa ir à frente. A Vossa Excelência trouxe para cá hoje um ponto que eu acho fundamental. A mídia brasileira, junto com o governo que está aí, a área econômica desse governo, que é você colocar raposa para tomar conta de galinha. Exato. Você colocar o mercado financeiro e quem ganha dinheiro com o banco para tomar conta da economia. Perfeito. Com uma população empobrecida como é a brasileira. E a mídia coloca a reforma da Previdência como a resolução de todos os problemas brasileiros, sem falar no juro da dívida, como Vossa Excelência trouxe para cá, que é o nosso problema central, e não tem uma proposta do governo até hoje para resolver esse problema. Então, eu acho que nós temos aqui um dever com a sociedade cearense e brasileira de discutir, de fazer esse debate. Deputado Guilherme, muito obrigado. Deputado Walter, eu pediria para a deputada Aderlânia, só para eu ouvir os apartes. Deputado Walter. Deputada Aderlânia, dá para a senhora dar mais um tempinho aí, o deputado Renato, aí, porque é um tema... Deputado Walter, para a gente... Deputado, mais 3 minutos. Tá bom, aqui. Obrigado. Eu lhe agradeço, deputada. Por gentileza. Deputado Renato, eu queria primeiro me somar a Vossa Excelência e dar um relato de pessoas que eu me encontrei logo de início, quando o governo mandou aquela proposta da Previdência, e eu fiquei assim, pensando. Eu já fui administrador financeiro, já fui gerente de banco, fui diretor de corretora, e analisando aquele projeto, aquela PEC, eu senti 2 coisas. Primeiro, as pessoas que me abordaram e perguntaram se nós deputados, tinha coragem de, depois de uma votação daquela, olhar para o pessoal mais pobre, o pessoal mais humilde. Perfeito. Aquelas pessoas que esperam que a aposentadoria sirva pelo menos para ter dinheiro para comprar remédio. Porque quando você tem uma aposentadoria que ela não é uma aposentadoria digna, você não dá nem para sobreviver, para comprar medicamento. Você tem ideia, eu trabalhei, eu contribuí 35 anos para a Previdência, pelo teto máximo. E hoje a minha aposentadoria pela Previdência, com esse reajuste que teve, é R$ 3.950. Imagina uma pessoa que não tem a estrutura que a gente tem para comprar medicamento, para ajudar a família, porque no interior, a maioria das aposentadorias, deputado Guilherme, ela serve exatamente para ajudar o avô, que ajuda o filho, que ajuda o neto. Tem um papel distributivo. É uma corrente de distribuição, de melhoria, de pelo menos amenizar a qualidade de vida do povo. Então, se a gente vota uma matéria dessa, viu, deputado Renato, tem que ser feito com bastante critério. Eu acho que tem que ter a reforma, eu concordo que tenha, mas ela tem que ser estudada, a sociedade tem que ser chamada
para a responsabilidade, para o próprio Congresso se sentir seguro do que está fazendo. Então, eu queria parabenizar, acho que é um tema, que é esse seminário que nós aprovamos aqui, que nós vamos discutir, vamos trazer pessoas que possam dar instruções, para que a gente também, aqui também, quando chegar aqui, a gente não cometa erros gravíssimos. Parabéns pelo pronunciamento, Vossa Excelência. Obrigado, deputado Walter. Eu queria concluir, tem apenas um minuto, então eu queria agradecer. Deputado Queiroz, muito rapidamente, então, 30 segundos aqui para o deputado Queiroz, eu conto pela segunda vez com a generosidade da deputada Derlane. Deputado Queiroz. Muito rapidamente, parabenizá-lo pela discussão e a participação dos colegas e somando a tudo que foi dito. E a gente ficar atento que também nessa reforma, como já foi noticiado aí pela própria Folha de São Paulo nessa semana, a discussão, inclusive, numa reforma da Previdência, falando do jogo eleitoral, de regras eleitorais que estão embutidas em mudanças nessa proposta, nessa PEC, mudando a questão da participação de, por exemplo, policiais militares e bombeiros nos pleitos eleitorais, dentro de uma reforma da Previdência. Né? Não é sobre a questão da participação dessa discussão dos militares nas eleições, mas é um tema só para a gente ficar atento que está dentro de algo que não a sociedade tem que acompanhar. Obrigado, deputado. Deputado, eu vou concluir em um minuto e agradeço a Vossa Excelência. Eu queria levantar um ponto que o deputado Walter, deputado Queiroz, deputado Guilherme, deputado Noélio, deputado Carlos, poucas pessoas estão fazendo os cálculos para quando o gatilho do aumento foi disparado. Quem nasceu em 1990, ao chegar aos 65 anos, eu queria... Vejam com atenção. Quem nasceu em 90, ao chegar aos 65 anos, o gatilho vai disparar do aumento da idade mínima. Então, essa pessoa vai chegar aos 65 e o gatilho vai disparar para 67. Ela só vai se aposentar aos 67. E, portanto, é uma reforma que atinge as atuais gerações. As atuais gerações. A segunda questão, e o senhor colocou um tema, ainda bem que o senhor deu o seu exemplo, os reajustes entre as aposentadorias e os salários, que hoje estão vinculados, eles vão deixar de ser vinculados. Portanto, é possível que as aposentadorias sejam reajustadas abaixo da inflação. Portanto, esse exemplo que o deputado Walter deu de si próprio... Para concluir, esse exemplo que o deputado Walter deu pode ser pior, porque o reajuste da sua aposentadoria vai estar desvinculado do reajuste dos salários da ativa. Portanto, vai haver uma corrosão. Então, você está condenando uma parcela da população a uma velhice pobre. Isso é muito injusto e isso é nada solidário. Nós... Excelência, a presidente já foi muito... Eu agradeço, deputada Derlane, e digo, nós precisamos de um pacto social solidário entre as gerações. Por isso que nós nos somamos aqueles que queremos nos juntar contra esta reforma da Previdência. Muito obrigado.